Perfeito? Vamos lá para a nossa planilha do Soccer Test. Olha só que legal, cara. Primeiro, a gente tem a planilha no âmbito geral dela, certo? Aonde, se tu quiser numerar por posições, você está vendo aí que é o que eu costumo fazer para gerar aquela particularidade de competição entre eles. Então, primeiro aqui estão os goleiros, depois estão os laterais, depois os zagueiros, depois os volantes, depois os meias e os atacantes. O que nós vamos fazer? Tu vai colocar o estágio exatamente que o atleta finalizou. Então vamos colocar aqui, ó, Guilherme Rondon, certo? Eu sou goleiro, tá? Digamos que eu seja goleiro. Lá embaixo eu coloquei a média de distância que os atletas do São Paulo, na época que foi desenvolvido este protocolo, a época, eu acho que foi nos anos 2000, se eu não me engano, a média dos atletas em distância com este teste foi essas daqui. Então, tu já pode até saber mais ou menos aonde que o teu atleta se encontra perante a capacidade física dos atletas de São Paulo neste componente, nesse tipo de valência, naquele momento. Isso é bem legal porque os atletas também, não sei em qual clube tu te encontra, mas os atletas têm uma comparação com atletas de altíssimo nível de uma grande equipe da época, nos anos 2000. Ainda né, o São Paulo, certo? Mas tem muitos atletas que já pararam. Então, digamos lá que o Guilherme acabou num estágio 8.8. Perdão, é vírgula 8,8 no estágio, certo? A única coisa que não vai aparecer aqui, e que eu te sugiro que tu faça, é que tu anote a frequência em separado, certo? Para que tu coloque a frequência final. Digamos que eu finalizei o Soccer Test lá com 188, perfeito? Então, Guilherme, goleiro, 8,8 no estágio Soccer Test, 2.400 metros, ele já te dá direto. A velocidade máxima que tu atingiu foi 16 quilômetros, uma velocidade absurda, óbvio que eu superestimei, e se eu fosse o Superman, o T-Flash, eu teria 84,2 de VO2, mas não, isto, vamos colocar aqui 6,3, aí a gente já está em um VO2 aceitável, certo? Para atletas de futebol. Então, velocidade máxima 14, o estágio máximo 14 km por hora e o VO2 59,2. E aqui vamos ver goleiros, olha só, 1.577 metros, 58,8 foi a média de todos os goleiros do São Paulo. Então, eu estaria nesta média, né? Eu estaria enquadrado, porque ali 1.620 eu seria um dos melhores, 14 km de velocidade e 59 de VO2. Só que lembre-se, isso aqui é uma atividade com especificidade. Aquele do ioiô é com especificidade também, esse aqui com especificidade, porque atividade intermitente, onde tu necessita estar acelerando, freando e retomando a aceleração, mas isso eu vou estar explicando num outro curso, certo? E isso daqui, e esta planilha, tu vai fazer o geral, aí tu vai colocar o Rafael, aí tu vai colocar o Rubens, certo? E assim os estágios dele vão colocar 4,2, aqui para o Rafael, o Rubens 6,2 e assim sucessivamente, e já vai te aparecer. Só que tu pode ir para um outro plano que tu vai individualizar. Aí é que é legal demais. Porque além de tu colocar uma amostra exatamente como está completamente o teu grupo, tu individualiza mais ainda. Tu reduz mais ainda porque tu mostra a média por cada posição. Então aqui, ataque, tu vai colocar a data aqui, 12 de 2020, a hora que tu fez o teste, certo? Aí tu vai colocar todos os atacantes, Matheus e os estágios. O estágio do Matheus foi 7,3
e aí já aparece direto a distância, a velocidade e o VO2. E aí tu vai colocar todos o Igor, e aí tu coloca a distância, o estágio do Igor, 4,3, e aí tu imagina, cara, tu faz uma competitividade muito bacana nesse grupo, porque se o Igor é extrema direita e o Matheus também é extrema direita, quem tem mais capacidade de gerir melhor e de aguentar mais e de ter uma resistência maior durante os dois tempos de jogo, de um jogo de futebol. Por mais que o Igor tenha uma capacidade técnica melhor que o do Matheus, tu imagina tu mostrando esses pontos para o teu treinador e também chegando e conversando com esses dois, como que tu vai ter uma competitividade bacana se um está completamente pior do que o outro neste componente? E assim você consegue extrair o máximo dos teus atletas, mostrando para ele como que ele se encontra em um componente muito importante, que é a parte de resistência, pico de velocidade, e aí a gente vai entrar muito mais nesses detalhes num outro curso. Eu só estou te mostrando exatamente como utilizar a planilha do Soccer Test, como utilizar e como desenvolver o protocolo do Soccer Test. E aqui tu vai fazer para todos os outros, goleiros, laterais, zagueiros, meias, isso aqui vai estar. E também aqui embaixo, tá? Eu coloquei a referência dos atletas do São Paulo naquela ocasião, que nem eu já te expliquei. Perfeito? Espero que tu tenha entendido exatamente como funciona essa planilha. Se tu não entendeu, assiste novamente o vídeo, assiste novamente esta parte do treinamento e, por favor, usufrua da melhor maneira possível. E lembra que tu só vai aprender exatamente como fazer se tu repetir várias vezes. Repetindo várias vezes com um atleta, com dois atletas, com o teu grupo todo, para que tu entenda exatamente como funciona o protocolo e tu vai ver o quanto de retorno maravilhoso que tu vai ter com o teu grupo de atletas se tu for avaliando e mostrando para ele a evolução perante os treinamentos que tu está aplicando. Ok? Vamos pro próximo vídeo. Um abraço, valeu!